Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 9 de novembro de 2025, são 17 horas. Senhoras e senhores, Jair Bolsonaro foi abandonado. E o bolsonarismo está se autodestruindo. A frequência de visitas despencou ao Bolsonaro. Os pedidos judiciais de visita a ele na prisão domiciliar despencaram 74% ante a iminência do recolhimento dele à penitenciária da Papuda, que é o que já está precificado, e, enquanto isso, a briga entre o bolsonarismo para decidir quem vai ser o herdeiro do espólio do Bolsonaro está aumentando com uma velocidade muito grande. O Eduardo Bolsonaro não abre mão de ser candidato e promete torpedear o Tarcísio de Freitas, que agora mudou de ideia de novo e quer ser candidato. Além disso, o Flávio Bolsonaro decidiu que vai ser candidato e a Michele Bolsonaro oscila entre dizer que vai ser candidata a presidente e candidata ao Senado. Mesmo assim, ela não tirou o pé da canoa. O bolsonarismo está se liquefazendo e tudo isso por conta de que o cabeça desse movimento está anulado, está deprimido, está jogado ali e dizendo que foi abandonado pelos amigos, os soluços voltaram, e é mais ou menos o que o Bolsonaro sempre fez na carreira dele. A tantos ele abandonou e agora chegou a sua vez de ser abandonado. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. É isso mesmo, Natuza. Boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso dos atos golpistas no Supremo Tribunal Federal, foi o primeiro a se manifestar e a analisar esses recursos apresentados pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de outros 6 réus que integram esse núcleo 1 da trama golpista. E Moraes considerou que o argumento da defesa, que vale salientar, seria de que a decisão de condenação a 27 anos e 3 meses de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro foi injusta e também de que ele não teria participação de liderança e nem teria incitado nenhum tipo de crime, não faria sentido. Segundo Moraes, já ficou comprovado, inclusive com circunstâncias jurídicas consistentes nas palavras dele, que Bolsonaro teve sim participação de liderança nesses casos e que inclusive se culminou nos atos de 8 de janeiro, principalmente por desinformações relacionadas às urnas. Então, agora, inclusive, a gente tem uma informação de última hora que a ministra Carmen Lúcia também votou. Então, todos os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votaram contra os recursos apresentados pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e também dos outros 6 réus. A gente vai ver agora na tela como está essa votação. Então, Carmen votou agora há pouco e tem os outros 3 ministros da turma, que são Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, que também votaram já anteriormente contra os recursos desses réus. Seja ruim, o presidente Bolsonaro está preso. Será que ninguém admite que se ele está preso é porque tiveram diversas estratégias ruins, além de toda a perseguição do sistema? Estratégia ruim houve? Como é que você vai ter uma estratégia boa quando todo o sistema está contra você? Então, exato. Mas é claro que o sistema todo, acabei de falar que o sistema então ele está preso porque ele teve uma estratégia ruim? Não só. Ele não está preso por causa que existe uma ditadura no país? É por isso é uma estratégia ruim do Bolsonaro. E não estou dizendo mas que não quando foi que começou a senhora atribuiu ditadura? a prisão dele é uma estratégia ruim. Não, é claro que Sim, não. a senhora acabou de levou a esse trate. O que? Mas eu não, o que eu falei? Eu falei a o quê? senhora falou que ele está preso por diversas estratégias ruins.
Foi estratégia de defesa, estratégia de quê? Então, como é que foi estratégia boa? A senhora sabe como funciona o sistema. Eu não sei e a máquina de moer, mas você acha que... Mas você contrariou seu pai quando foi ventilada a hipótese de lançar o Tarcísio à presidência, e talvez ele lance. Como vai ser? Por que você pode manifestar a sua contrariedade e os outros não? Campanholo, o Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, né, que gostaria que fosse eleito, porque ele ainda viria com apoio de Jair Bolsonaro. O meu pai foi posto numa prisão domiciliar, com tornozeleira, esculachado e sem rede social, por conta deste projeto. Além de eles estarem quase todos se matando, as ruas estão em silêncio. Ninguém está indo à rua para defender o Bolsonaro. Já convocaram manifestação, não apareceu ninguém. E o STF decide agora, por unanimidade, manter o Bolsonaro condenado. E agora, ele já condenado, já rejeitado o recurso, no próximo dia 14, na sexta-feira, que é quando vence o prazo, vai ser julgado um novo recurso do Bolsonaro. Os advogados dele já estão entrando com um novo recurso, e aí, na outra semana, ele vai para Papuda. Não tem choro nem vela. Diante da prisão dele, em uma questão de poucos dias, o bolsonarismo está se autodestruindo. Com o Bolsonaro ausente, a direita vive e racha um ano das eleições. Pelo menos 4 partidos políticos já definiram pré-candidatos independentes para a presidência. Ou seja, a direita vai toda rachada, e isso pode dar ao Lula a vitória no primeiro turno. Há pouco menos de um ano das eleições presidenciais de 2026, a direita brasileira vive um racha e segue sem sucessor definido para substituir o Bolsonaro. O pleito deve acontecer em outubro do próximo ano. A direita, antes unida em torno do bolsonarismo, viu-se dividida em relação a possíveis nomes para disputar a presidência da República diante da inelegibilidade de Bolsonaro. Além de inelegível, o ex-presidente também não pôde se reunir com sua base na mesma frequência de antes, devido à prisão domiciliar. O líder do PL, candidato da direita à presidência, chegará via Flávio, diz o Sóstenes Cavalcante. Ele afirma que a definição do nome da direita para a disputa presidencial será feita através do senador Flávio Bolsonaro, que terá acesso facilitado a Jair Bolsonaro. A apuração do Pedro Venceslau na CNN coloca o Flávio Bolsonaro nessa situação. Enquanto isso, o Eduardo Bolsonaro acumula brigas com aliados e insiste na própria candidatura presidencial. E o Tarcísio também quer, como você vai ver. Veja só, as críticas do Eduardo Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na última semana, não são um ponto fora da curva. Autoexilado nos Estados Unidos desde o início do ano, o Eduardo Bolsonaro tem acumulado ataques e bate-bocas com aliados nos últimos 3 meses. Ele tem comprado brigas com dirigentes partidários e governadores de direita que criticam sua atuação no exterior por sanções ao Brasil e autoridades brasileiras e o deixam fora da lista de sucessores viáveis de Jair Bolsonaro. O próprio Eduardo insiste em suceder o pai e ser candidato a presidente pelo PL, ou outro partido, mesmo após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o que vai inviabilizá-lo, porque ele vai ser condenado muito antes disso, e uma vez condenado ele não vai poder ser candidato. O TSE, a lei da ficha limpa, vai impedir que ele se torne candidato à presidência. É o meu desejo, respondeu o Eduardo Bolsonaro em entrevista ao portal. Mas o desejo dele não é lei, não é? Ele não parece não entender isso. Ele acha que, porque ele chega perto do Trump, troca algumas palavras com ele, que ele manda no mundo. Por qualquer partido, ele diz que vai sair. Minha base eleitoral não se preocupa muito com a questão partidária, mas o próprio presidente Valdemar diz reiteradamente que vai seguir as orientações de Jair Bolsonaro. Se for o desejo do presidente Jair Bolsonaro, nós temos aí essa oportunidade, acrescentou, e o Jair Bolsonaro não vai entrar nessa. Não entrou antes, mesmo que entrasse não ia adiantar nada. Né? Pré-candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina
detona a crise de aliados lá. Santa Catarina está pegando fogo por conta da candidatura desse sujeito lá em Santa Catarina. E o Tarcísio de Freitas agora mudou de ideia e disse que vai ser candidato. E o Eduardo Bolsonaro também vai ser candidato. E vai sair mais gente aí para candidato. O Caiado quer ser candidato. Tem outros nomes aí querendo ser candidatos. E um governador bolsonarista, inclusive o de Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, chamou o Eduardo Bolsonaro de louco e disse que ele está falando bobagem. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, afirmou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro está louco e descolado da realidade. Aí a gente tem que concordar com ele, né? O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, chamou o deputado federal Eduardo Bolsonaro de louco, afirmou que ele está falando merda lá nos Estados Unidos, está louco falando bobagem, está lá nos Estados Unidos, longe da realidade, fez uma lambança gigante quando defendeu o tarifaço do Trump. Foi um grande equívoco que ele cometeu e está cometendo outro. Ele está perdendo o tempo de ficar calado, disparou o governador. Eu respeito muito o presidente Bolsonaro, tenho um grande respeito por ele, deu uma grande contribuição. Na minha opinião, está sendo injustiçado. Agora, o filho dele está falando merda lá nos Estados Unidos, completou, assim mesmo. Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde o início do ano e de lá tem feito essas declarações que você viu e ele está tocando fogo na direita e a direita está se matando. E agora o Bolsonaro começa a sentir o efeito dessa autodestruição da direita. Ele é abandonado por aliados à medida que a prisão se aproxima, pedidos de visita caíram 74%. Aí eu vi um bolsonarista dizendo o seguinte: mas é porque é muito difícil visitar o Bolsonaro que os pedidos caíram. Não, o Bolsonaro está preso faz 3 meses e agora os pedidos caíram agora. Até então tinha pedido todo dia lá e o Alexandre de Moraes estava liberando todo mundo. E o levantamento do Estadão aponta uma redução de 74% de agosto para cá no número de pedidos para visitá-lo na prisão. Amigos do Bolsonaro são diretos quando indagados sobre como ele está no momento. Abandonado, mal cuidado, ruim foram algumas das expressões ouvidas pelo jornal nos últimos dias. E a queixa de isolamento pode ser conferida em números. À medida que se aproxima da sua prisão em regime fechado, após o fim dos recursos à condenação no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro tem sido deixado de lado. Levantamento do jornal no sistema da corte aponta a redução de 74% de agosto para cá no número de pedidos para visitá-lo na prisão domiciliar. Nas primeiras 4 semanas da prisão domiciliar de Bolsonaro foram 123 pedidos de visita. Nos últimos 30 dias, por outro lado, esse total caiu para 32. Em novembro, até o dia 7, foram apenas 10 solicitações. Algumas são de familiares do ex-presidente, como irmão, e também de um grupo de oração. Um dos políticos que mais pediram para ver o Bolsonaro foi o Valdemar, mas o Valdemar não pode mais visitar ele porque ele está sendo investigado. Pessoas próximas ao Bolsonaro dizem que ele tem reclamado do abandono dos aliados, ele que abandonou tanta gente, e voltaram as crises de soluço. O cabra é frouxo mesmo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Na sexta-feira, o STF formou maioria para negar recurso de Bolsonaro e manter pena de 27 anos e 3 meses na trama golpista. Bolsonaro só deve ser preso para cumprir a sentença quando o processo atingir o chamado trânsito em julgado, ou seja, após o fim de todos os recursos, ou se o STF considerar que os pedidos da defesa são protelatórios. Então, já era. E aí, o título que eu botei ali, a palavra que eu coloquei na miniatura, na imagem desse vídeo, foi a seguinte: escolhas. A gente faz escolhas na vida. Bolsonaro fez as dele. Agora ele vai arcar com as consequências.